bom dia ou boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma notícia que eu recebi da rede de educação, dos professores da rede de educação de São Paulo. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a professora Roberta Tavares, do Complexo Amarelo, da Rede do Rio. Sou professora da Sala de Recursos, sou mãe atípica de Éder Lucas e Emanuela e desenvolvo um projeto que é o MAM, Mães Atípicas da Maré. Professora, enquanto mãe, professora, educadora, moradora do Complexo Amarelo, o que você tem para falar, professora, sobre essas campanhas para tirar as crianças atípicas que já foram incluídas depois de muitos anos de luta dentro da rede regular de ensino? Primeira coisa, eu entendo o lado do professor, porque eu sou professora. Eu sei que não é fácil você estar numa turma com um contingente de alunos muito grande e ter ali dentro também crianças laudadas incluídas sem nenhum tipo de ajuda. Também entendo o lado dos pais, que muitas das vezes buscam a rede de apoio e não conseguem. Professora Roberta, então, o que você sugere? O que a gente sugere são as leis que já estão aí e não estão sendo cumpridas. Que lei é essa, professora? Que a criança laudada, ela precisa de um professor articulador, ela precisa de um acompanhamento na sala de recursos, ela precisa de terapias, ela precisa de psicólogo, ela precisa de terapia ocupacional, porque somente a criança ir para a escola sem essa rede de apoio, sem tratamento, sem ajuda, não tem condições do professor sozinho lidar com essa criança. Então, o caso não é você tirar a criança de dentro de uma escola e criar uma escola só para criança atípica. Poderia ter, como tinha algum tempo atrás, sendo que muitas dessas crianças elas conseguem se desenvolver muito mais quando ela está incluída com outros alunos na classe regular, porque uma criança vai estimulando a outra e ela vai aprendendo. Não é fácil, não estou dizendo que o professor, para a família, é fácil. Porque quando a criança desregula, quando a criança te agride, que a criança morde, a criança bate, ela está fazendo aquilo ali porque ela está tendo uma crise sensorial. E a gente precisa ver caso a caso. Essa criança está batendo a mordendo, essa criança está tendo terapia, essa criança está tendo atendimento especializado, essa criança fazendo psicólogo, terapia ocupacional, está passando por um neuro, por um psiquiatra, essa criança está tomando medicação, porque não tem como, claro que não tem como o professor lidar com uma criança sozinho, sem professor articulador, e ainda também a família, quando procura um posto de saúde, procura um sistema como o CISREG no Rio de Janeiro, ou outro sistema do SUS de saúde em São Paulo, não consegue essa ajuda. Então assim, a gente precisa unir família, escola e professores para lutar por esses direitos. O professor, ele tem o direito de ter o professor articulador para ajudar essa criança. Essa criança tem direito da sala de recursos. Essa família tem direitos de conseguir na rede pública de saúde terapia ocupacional, fono, psicólogo, neuro, tratamento e medicação. Quantas vezes eu fui para a rede pública e eu não consegui remédio, não consegui medicação, eu tive que dar um jeito para tentar comprar a medicação dos meus filhos. E muitas das vezes eles ficavam nervosos, agitados, agressivos. Por quê? Porque não estava tomando a medicação. Porque você vai com a receita e não tem o remédio. Você fica numa fila de 3, 4, 5, 10 anos com o pai e mãe de uma criança autista, de uma criança atípica, e você não consegue um tratamento para o teu filho. E aí é o que eu falo, a gente não pode julgar. Eu não posso julgar por um, por dois, que muitas das vezes a família... Roberta, tem família que não liga? Pode ser que tenha. Tem família que não dá limite à criança? Pode ser que tenha. Mas a maior parte das nossas famílias são de crianças que vivem em muitas vulnerabilidades. São crianças que vivem em comunidades. Crianças que não têm o mínimo para se regular. É muito fácil a gente falar, por exemplo, vamos lá, do filho do Marcos Mion. Parabéns pelo Marcos Mion fazer o que ele pode pelo filho dele. Mas o
filho da professora Roberta, se ela não der aula 40 horas por semana, eu não consigo tentar adequar o tratamento para eles. A mãe que vive de um Bolsa Família ou que vive de um LOAS, ela não tem condições, muitas das vezes mães solo, de pagar uma medicação, uma terapia ocupacional, um tratamento. Então não é culpa nem dos professores, tampouco da criança e nem da família. A gente precisa que o governo, que o Estado, enquanto poder público, consiga acelerar essa fila de espera de consultas de tratamento que fica no CISREG, que fica no SUS, que fica na clínica das famílias, que fica no posto de saúde. Para quê? Para que essa criança, eu tenho certeza, os meus filhos, hoje o Emanuel tem 21 anos, o Lucas tem 15 anos, o Lucas conseguiu aprender a ler e escrever e está incluído no 9º ano de escolaridade na rede do Rio de Janeiro. Faz acompanhamento, faz aula de recursos, foi muito difícil no começo, mas hoje ele está bem. O Emanuel tem 21 anos, ele está na classe especial, porque ele não conseguiu acompanhar como irmão, mas está bem. Tem professor articulador no CEP onde ele trabalha, onde ele estuda e onde eu trabalhei, que é o CEP de Regina. Na minha escola que eu trabalho, que é a Herpide Cabral de Souza, a gente tem um professor articulador, uma professora articuladora. Claro que a gente precisa de muito mais professores articuladores, porque são a demanda tem vindo muito grande esse ano, sabe? Mas, assim, enquanto Estado, poder público, tem que agilizar isso. As farmácias têm que ter medicação para essa criança tem que ter esse acompanhamento médico, essas terapias, porque, gente, não é fácil você falar quando você não vive. Para o professor também é cansativo, porque cada dia mais é cobrado planejamento, é cobrado empenho, é cobrado uma aula dinâmica, só que o professor também ele tem 25, 30 crianças dentro da sala. Muitas das vezes, 5 com comprometimento, 7, 3, alguns que têm comprometimento, mas a família não conseguiu atendimento médico para que essa criança possa saber o que essa criança tem, para ela ter um laudo. Então, o que mais a gente tem na rede, em várias escolas, são crianças que são atípicas, porém a família está buscando tratamento e não consegue. E aí essa criança quebra tudo, se joga no chão, se bate, morde, chora, porque ela não sabe o que fazer. E o professor que não tem essa experiência, essa vivência que eu tenho, fica também sem saber o que fazer. O que eu posso fazer para ajudar esse aluno? O professor também está gritando um grito de socorro, mas só que tem que ser um grito de socorro junto, família, escola, poder público, para que essas crianças não sejam excluídas, elas sejam incluídas e incluídos também os seus direitos que não estão sendo respeitados. E o professor também precisa ser respeitado, ter direito de ter esse apoio dentro das escolas. A gente precisa de um psicólogo dentro das escolas, a gente precisa de um psicopedagogo, nós precisamos de uma clínica da família que funcione, precisamos que essa fila do CISREG, das consultas de tratamento, ela ande dos exames do tratamento, porque até você descobrir o que a criança tem, para fazer um tratamento, para fazer um acompanhamento, está demorando muito e a demanda está aumentando. Então, assim, professores estão adoecendo, as mães estão também com o seu emocional abalado, exaustas. Então, eu acho que a gente tem que se unir e tentar incluir, mas incluir de uma forma certa. Cada um fazer o seu papel, cada um fazer a sua parte. A família, o poder público, a escola, se unir para o bem-estar, que são as nossas crianças atípicas, tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Um grande abraço para vocês e muita força, porque não é fácil. Mas a gente sabe que mãe tem um amor muito grande, sabe? O meu projeto chama-se Mães Atípicas da Maré. Esse projeto nasceu de uma necessidade que eu vi enquanto mãe, dar esse apoio para tantas mães, tantas famílias que chegam para mim chorando na escola e falam: professora, eu não sei o que eu faço. Eu já tentei a vaga, eu já tentei a terapia, eu já tentei o neuro, mas está na fila e essa fila não anda. Então, assim, a gente precisa cobrar do poder público para que ajude as nossas crianças, ajude os nossos professores, porque os professores estão muito cansados, adoecidos. Não é fácil dar aula, não é fácil você estar dentro de sala de aula. Toda a demanda que a gente tem que ter com as crianças típicas, mas com as atípicas, sem uma base, sem um professor articulador, sem uma equipe multidisciplinar dentro das escolas públicas. Então, assim, a gente precisa disso.
para que a gente, se unindo, consigamos o melhor. O professor fazer o que ele faz de melhor, porque ele é capaz de estar ali, só que ele precisa de ajuda. A família conseguir um tratamento para que o filho se regule e a mãe fique feliz de saber, poxa, meu filho está na escola, está bem, está em paz. E a criança daqui, como meus filhos, 15 anos, tem 15 anos que eu cuido do Lucas, tem 21 anos que eu cuido do Emanuel e hoje eles estão uma bênção. Tem alguns comprometimentos, tem algumas dificuldades, mas estão bem, estão regulados, estão tratados, estão estudando, estão muito bem. E é isso que eu desejo para as mães, para as famílias e para os professores. Que todos os direitos de todos nós sejam respeitados, que a gente dê as mãos para ajudar as nossas crianças atípicas, não só do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, do Brasil inteiro e do mundo, tá bom? Um grande abraço à professora Roberta Tavares.